Bom, galera, continuando então a nossa videoaula que a gente fez pelo Zoom, agora a gente vai falar sobre a industrialização da Primeira República, né, aqui no Brasil durante esse período. Por muito tempo se acreditou que essa industrialização ocorreu por conta da falta de produtos oriundos da Europa no pós-Primeira Guerra Mundial. E a gente chama esse modelo de modelo de substituição de importações. Depois, com vários estudos, várias fontes históricas sendo analisadas, a gente percebeu que havia outros fatores que favoreciam essa industrialização aqui no Brasil. A gente vai citar quatro aqui. O primeiro deles é a respeito do dinheiro, que envolvia a exportação dos produtos brasileiros, principalmente produtos agrícolas, né, principalmente o café, e gerava uma reserva muito grande para os grandes cafeicultores aqui do Brasil. Então, esse dinheiro acabou sendo utilizado na industrialização a partir do momento que esse pessoal começou a perceber que podia ser algo realmente lucrativo. Segundo ponto, a abundância de matéria-prima e mão de obra dentro do Brasil também. A gente tem ainda, né, muita matéria-prima e tem muita mão de obra, não era diferente naquela época. O mercado consumidor estava se expandindo, a população brasileira estava crescendo, então você tinha mais pessoas trabalhando, mais pessoas tendo renda e mais pessoas podendo comprar. E o outro ponto era o sistema de transportes, muito ligado aos portos, que faziam esse ligamento, essa ligação do Brasil com outros países, e também, né, para exportação e para importação. E a gente tinha também a questão da rede ferroviária, que ligava os principais polos industriais do Brasil, né? No caso, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, era repleto de ferrovias. Por incrível que pareça, a gente dependia desse, desse transporte naquela época. Hoje a gente não tem tanta ferrovia assim, mas naquele período ela foi um dos fatores que colaboraram para a industrialização aqui dentro. A industrialização começa no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, no caso, né? Não é aqui onde está Brasília. O Rio de Janeiro era a capital nessa época. E o Rio de Janeiro foi quem começou a liderar o processo de industrialização e também de urbanização aqui dentro do Brasil. Só que rapidamente São Paulo acabou ultrapassando, porque São Paulo tinha os grandes, maiores cafeicultores do Brasil, e aí essa galera tinha muita grana e acabou investindo isso aí na área de industrialização. Um desses caras é o Francesco Matarazzo, que você está vendo aí na foto. Esse cara, ele investiu em vários setores aqui dentro do Brasil e fez uma fortuna enorme, né? Para a época ele tinha em torno de 15 bilhões de dólares só em investimentos aqui dentro, né? Gerava uma grande riqueza para ele. Os principais setores que tiveram investimento da indústria aqui no Brasil foram os setores têxtil, setor de alimentação e o setor de vestuário. Então a gente tinha esses três setorzinhos aí. Junto com a industrialização vem também a urbanização. Se tem mais oferta de emprego na cidade, significa que as pessoas podem sair do campo e ir para a cidade e conseguir manter uma renda mínima que possa servir para a sua sobrevivência. Então, o Brasil passa a ser um país, não que passa a ser, né? Ele começa um processo de se tornar um país mais urbano do que campestre. Tá? Esse crescimento das indústrias e também da urbanização no Brasil, ele não foi um crescimento igual. Então, Goiás, por exemplo, ficou muito para trás desse pessoal. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e alguns estados do Sul foram os locais onde recebeu maior investimento, né, maior industrialização, maior urbanização nesse período. Empresas dos Estados Unidos também vieram para cá colaborar com essa industrialização, né? Então, os principais atrativos, obviamente, não eram o interesse em fazer o Brasil se industrializar, mas sim alguns até mesmo que a gente viu anteriormente, como é o caso da mão de obra e matéria-prima, que era muito mais barato para eles. Aqui também no Brasil não tinha leis trabalhistas, você não tinha carteira de trabalho, direito de férias, direito de fim de semana de descanso, o salário mínimo, não existia isso. Então eles podiam vir para cá e, sei lá, pagar 30 centavos um dia trabalhado, né, vai saber. Então o cara podia estipular o salário que ele quisesse para poder contratar o funcionário. E volta mais uma vez o mercado consumidor que estava crescendo. Então, você tem mais pessoas nas cidades, tem mais pessoas trabalhando, tem mais pessoas consumindo, e isso aí era um atrativo para essa galera. Essa urbanização acabou trazendo um processo de imigração muito grande para o Brasil. Então muitos imigrantes vieram para cá e se instalaram em diferentes regiões. A gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma grande concentração de portugueses. Esses caras, eles montaram suas padarias em Portugal, né, suas quitandas, essas coisas. Então, em Portugal não, desculpa, no Rio de Janeiro.
e ali eles foram ficando. A maioria dos portugueses, então, se localizaram na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem também os italianos que foram para a região sul e para São Paulo, né? Não é à toa que você tem aquele sotaquezinho paulista quase cantado, né? Quase um italiano sendo falado. E também tivemos árabes e asiáticos que vieram para cá. Esses caras vieram, principalmente os japoneses, né? Muito para a região de São Paulo. Estão um bairro japonês em São Paulo, né? Hoje em dia. Foram para o Rio de Janeiro também, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia, né? Então essa galera acabou se esparramando por todo o Brasil. No caso dos sírio-libaneses, né? Essa galera, para poder vir para o Brasil, eles recebiam o passaporte turco, né? Então vinham para cá e aqui eles acabaram sendo chamados de turcos, que é o caso até da minha família, né? Então o povo vê, é árabe? Não, é turco, é turco. É turco, o turco, o turco, o turco, não sei o que, então é mais ou menos assim, né? O pessoal não gosta muito de ser chamado de turco, não, mas tudo bem. Essa galera veio para o Brasil e aqui eles acabaram atuando muito como mascates, tá? Então eles batiam de porta em porta, vendendo uma variedade enorme de objetos, ou então fazia o lojinha, e lá no lojinha você vendia de colher de pau até chapéu de cowboy, né? Vocês podem ver aqui que Cristalina mesmo a gente tinha algumas lojinhas de descendentes de sírio-libaneses e tinha de tudo. Você quer coador de café? Tem. Você quer chapéu? Tem. Quer cinto? Tem também. Você quer comprar um martelo? Tem. Né? Uma furadeira? Tem. Tem tudo. Né? Então você tem aí uma galera que fazia dinheiro com qualquer coisa. Esse pessoal aí acabou investindo bastante aqui dentro, né? Então é isso, galera. A próxima aula a gente vai falar sobre a política externa, a gente fala sobre a questão do surgimento do Acre e também a gente entra no tema sobre a resistência à República aqui também, tá, gente? Teve muita gente que não admitiu de imediato que a República fosse instalada aqui, certo? Então, um bom final de semana para todo mundo. Na sexta-feira que vem a gente se vê de novo. Um abração para vocês. Até a próxima.